Olá, irmãos. Falemos da palavra do Senhor. Certa vez um irmão, vendo a dificuldade que estávamos tendo com o outro, me disse: esquece ele, está gastando energia à toa. Isso é dar pérola aos porcos. Por mais que tenha parecido agressivo vindo de um cristão, ele estava se referindo a Mateus 7,6, em que Jesus dizia que não devemos dar coisas sagradas a cães e porcos. Contudo, considerando que nos versículos anteriores Jesus falou sobre compaixão e paciência para com as falhas dos outros, seria surpreendente aceitar que, de repente, Jesus passasse a tratar as pessoas com desprezo. Nesse versículo, Jesus estava apenas fazendo uso de metáforas para descrever a atitude espiritual de certas pessoas, como fazer-os referir a Herodes como raposa ou aos fariseus como raça de víboras. Instrução parecida com a desse versículo, Jesus deu aos apóstolos quando disse: se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Isso não significa que devemos deixar de ensinar o evangelho para essas pessoas, mas que, possivelmente, os cães e porcos estão representando as pessoas que reagem contra a palavra, porque estão vivendo em rebelião contra Deus e o rejeitam, fechando suas mentes e corações para o conhecimento espiritual. Mesmo assim, até pouco tempo atrás eu não conseguia identificar tais pessoas. Mas há algumas semanas recebi umas gravações de um pregador que se considerava tão pleno conhecedor da palavra de Deus que se achava no direito de conectar passagens bíblicas de uma maneira tão absurda que mais blasfemava que ensinava. O homem, agindo com uma arrogância imensa, tratava o ensinamento bíblico com desrespeito e crendo que as suas interpretações é que deviam ser seguidas, contrariando centenas de anos de conhecimento e aplicação da palavra de Deus. Ou seja, sem conhecer o verdadeiro valor das pérolas, as pisava na lama. Isso, sim, é dar pérola aos porcos. Não que ele fosse indigno de recebê-la, era indigno de mantê-la. Deus nos advertiu, através dos escritos de Pedro, que algumas pessoas são tão más e depravadas que são como criaturas irracionais, que por sua postura acabarão por serem destruídas por Deus. Mas alerto, este juízo não é nosso. Portanto, não pode ser precipitado. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, indiferente se gostamos ou não concordamos com elas. Sobretudo porque não é nossa missão distinguir entre os filhos de Deus e dos porcos e depois decidir se pregamos ou não. Assim, se é nossa missão pregar, preguemos, pois Jesus ordenou oferecer aos incrédulos essas mesmas pérolas. E depois de pregarmos, podemos observar se há desprezo pela palavra de Deus. E se houver, erguer, bater o pó das sandálias e ir embora, com a missão cumprida. Afinal, como Jesus já nos havia alertado em Mateus 10,16, em que dizia: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Assim, devemos ensinar o Evangelho àqueles que estão sedentos, dando todas as oportunidades para aprenderem. Mas aqueles que já mostraram falta de interesse não devem ser forçados a obedecer. Não é nossa missão crer que podemos transformar o porco num cordeiro, pois somente Deus sabe o que realmente está no coração. Ou seja, se pérolas ou se porcos, Deus é quem sabe. Nós, servos, apenas servimos. E se servimos, devemos servir bem, como Jesus nos pediu, com amor e paciência.